Sim, Sim, sim. sim. Rapaz, que luta, hein? Vai dar certo. Que bom. Que bom que vocês estão ouvindo. Como eu disse para vocês, nós precisamos intensificar nossas orações. O nosso pastor José, ele piorou um pouco agora à tarde e ele já estava vindo numa melhora, né, de domingo e passou bem domingo à tarde, à noite e agora foi declinando. Ontem deu uma declinadazinha, hoje também, mas a mente está assim bem lúcida, né? Está bem atento, né? É, bem consciente. No domingo ele até pediu para que eu pegasse a caminhonete e levasse ele embora de lá, que ele queria ir embora, né? Então a gente vê assim um guerreiro, né? Lutando, querendo continuar, um corpo um pouco fragilizado, mas uma mente sadia. Amém? Eu quero pedir aqui, deixa eu pedir ao Zé Renato. Zé Renato, faça essa oração para nós, meu filho. Pastor Zé Renato, lá de São Paulo. Ore aí. Amém, bispo. Graça e paz a todos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Como nós temos orado, Senhor, esses dias, nós temos colocado o nosso pai, pastor José Rodrigues, em nossas orações. O nosso clamor, Senhor, nessa noite, é que o Senhor continue com ele, sustentando, Pai, neste momento. Pai, visitando ali aquele local, a sua vida, Senhor, os seus ossos, sangue, nervo. Se onde tiver, Pai, uma enfermidade, onde tiver, Senhor, uma inflamação, uma infecção, que o Senhor coloque as tuas mãos, Senhor. Que o Senhor venha com a cura poderosa. Nós cremos, Senhor. Nós oramos porque nós cremos na cura total do teu servo. Nós ainda acreditamos, Senhor, que nós estaremos juntos ainda fazendo, Senhor, esta obra. Essa obra, Senhor, que não é fácil, que precisa de pessoas. O Senhor diz em tua palavra para que nós oremos por pessoas, Senhor. Então nós oramos pela vida do teu filho, o pastor José Rodrigues, como o corpo de Cristo, como a igreja no Brasil e no mundo tem orado, Pai, tem clamado e acreditando, Senhor, nessa restauração, nessa cura completa. Senhor, nós acreditamos, Senhor, que o bálsamo será derramado sobre a vida do teu filho, Senhor, e ele sairá deste lugar, assim como ele tem pedido também, querendo estar conosco, Pai, querendo continuar esta obra. Senhor, escuta o nosso clamor nessa noite. Senhor, atende a nossa oração. Nós clamamos, nós suplicamos, Senhor. Tende misericórdia. Venha, Senhor, de uma maneira sobrenatural sobre a vida do teu filho, para que haja testemunho, para que esse milagre, Pai, que nós cremos que irá acontecer. Pai, nós cremos porque a tua palavra diz para nós orarmos e crermos. E por isso, Senhor, nós pedimos, por favor, Senhor, escute a nossa oração, escute o nosso clamor nessa noite. Senhor, visita ele de uma maneira sobrenatural. Que o diagnóstico médico, que essas inflamações, que essas coisas que vêm, Senhor, contra a sua pele, contra o seu sangue, contra os seus ossos, Senhor, que cesse agora no nome de Jesus. Que o Senhor entre com a gloriosa cura, com milagre, Pai. Assim como o Senhor fez um dia em minha vida, Senhor, assim como eu também não tive diagnóstico e nem, Senhor, a pretensão do médico falando que não tinha cura, mas o Senhor entrou também na minha vida e curou, Pai. Essa mesma cura que sobre a minha vida, eu oro sobre a vida do teu filho, Pai, para que ele receba essa cura completa no corpo, Pai, no físico, na vida, Pai, para que ele possa estar conosco mais um tempo. Nós precisamos desse tempo com teu filho, Pai. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus e para a glória de Jesus, Senhor. Amém e amém. Amém. Amém, queridos. Nós estamos declarando, né? Sempre crendo na onisciência e na soberania do Senhor, mas profetizando, né? Aquilo que o Senhor nos manda na sua palavra.
Então vamos seguir. Eu estou fazendo essa live aqui de Montes Belos, porque nós começamos a Escola de Libertadores aqui e, e a gente está seguindo, né? Vamos em frente. Um coração perplexo, mas não desistido. Amém. Nós conversamos a última vez, na verdade, a última live, nós só oramos, né? Não que só orar signifique pouco, muito importante as nossas orações, mas nós iremos falar um pouco, estamos falando sobre modo digno, e falando um pouco sobre a transformação de pó em jaspe, né? E a nossa o lugar mais alto, né? É realmente estar na presença do Senhor no céu dos céus. E na Nova Jerusalém, né, os muros, os fundamentos ali, feitos de jaspe, e fala a respeito de Pedro, né, que ele começa como um pó e é transformado em pedra e depois em jaspe. E isso fala de um modo, uma maneira de portar diante de tudo aquilo que nós enfrentamos no dia a dia. E quando eu vejo cada um de vocês, eu vejo que são homens e mulheres que estão num lugar em Deus. Uns já avançaram um pouco mais, outros menos, mas todos aqui, todos aqui estão buscando realmente amar e obedecer a Deus acima de todas as coisas. E nós sabemos que muitas vezes nesse anseio de amar e buscar, alguns de nós têm aprendido como fazer. E o problema de aprender como fazer é que muitas vezes nós esquecemos da dependência do Espírito Santo. Eu quero que vocês pensem nisso hoje. O Espírito Santo é aquele que nos direciona, sempre. As decisões que nós precisamos tomar, e às vezes o Espírito que tem movido em nós não é o Espírito Santo, entende? Então, diante da presença do Senhor, eu quero chamar vocês a atenção nisso hoje e fazer uma pergunta, e eu não estou pressionando ou criticando vocês e dizendo que vocês não estão com o Espírito Santo. Mas será que em todos os momentos as nossas decisões estão sendo tomadas, dirigidas pelo Espírito Santo? Ou por um maneirismo? Nós aprendemos a fazer. Quanto mais nós dependermos desse lugar em Deus, menos nós estaremos com um dom contaminado, né? Ou com uma, uma, uma forma de agir totalmente humana e, quem sabe, até carnal. Vários de vocês são pastores de missões, pastores de igrejas, alguns de igrejas que têm um número considerável de pessoas, outras um número razoável, outros um número médio, mas todos têm uma incumbência da mesma forma, seja numa grande liderança que você tem inúmeras responsabilidades, seja numa liderança pequena. A, o que nós precisamos fazer é o mesmo. A maneira que nós temos que agir é da mesma maneira. Altar acima de tudo. Entendem isso? E aí, analisando alguns conceitos que nós trabalhamos na nossa aula anterior, percebemos que o Senhor tratou na vida de todos os homens da Bíblia
lugares que eles tinham, por exemplo, Pedro, né, que nós trabalhamos, ele tinha lugares com motivações erradas, autojustificativa, justiça própria, falta de submissão, autoconfiança em excesso, entende? Nós trabalhamos tudo isso. Um outro exemplo que a gente vê de um outro homem é Ló. A figura de Ló é a figura daqueles que não conseguem confiar na direção de Deus, entende? Então, não confiando na direção de Jesus nem do Espírito Santo. São aqueles que desejam as campinas mais verdes, que não desejam o Senhor profundamente, mas desejam aumentar o conhecimento que eles têm. Entendem isso? E aí eu separei algumas características de Ló, depois a gente vai falar de outros personagens bíblicos. Ló, ele não possuía uma história com Deus. Ele seguia o rastro do tio. Eu sei que vocês estão sendo direcionados hoje por mim, alguns já foram direcionados por outros pastores, pastoras, ao longo desse tempo, mas eu não estou dizendo que vocês não devem seguir um pastoreio ou uma direção. O que eu estou dizendo aqui é aquele que segue o rastro do tio, ou segue o rastro do homem, simplesmente, talvez querem herança, mas não querem o altar. Abraão, ele foi um homem de altar, ou um homem de altares. Ele tinha uma herança. Ele carregava um legado. E às vezes nós estamos seguindo, sabe, rastros de pessoas querendo o legado dessas pessoas. Isso não estou, como eu disse, eu não estou dizendo que isso não estou dizendo que isso é errado, mas eu estou dizendo que nós temos que tomar cuidado e construir uma história em Deus tão profunda que ela está tão enraizada na presença de Deus no altar, que o Senhor vai construir, ou Ele vai estabelecer tudo que nós precisamos a partir disso. Entende? O que nós estamos vendo? Um anseio dos líderes, e eu falo isso aqui direto, e eu estou vendo um anseio dos líderes pelos modelos. Um modelo que deu certo com o pastor fulano, ciclano, e às vezes, irmãos, sabe, isso vira mais um modismo do que realmente uma direção de Deus. Isso eu estou dizendo na minha vida. Entende? Então, não queira mais seguir o rastro dos modelos do que a presença do Senhor. Queira mais a presença. Amém? Um outro ponto importante. Ló, ele era guiado pelas coisas naturais. Ele era guiado por um apego sem fim às coisas naturais. Ele viu quanto Deus prosperou ele perto do tio, mas ele não abriu mão, ele não deu a honra devida, ele não entregou, sabe, o devido lugar que ele deveria entregar para o tio. Ele esperou a iniciativa do tio, quanto devia ser feito. Ah, mas não é o tio que carregava a direção? Sim, mas ele não reconheceu que ele dependia, que ele precisava de um lugar. Isso é muito sério nas nossas vidas.
Entende? Então, esse apego às campinas, esse apego ao lugar de conforto, esse apego, nós estamos trabalhando para isso. Ao invés de nós trabalharmos por propósito, nós estamos trabalhando para necessidade. Isso não deve acontecer. Eu não sei como que vocês têm lidado com as situações, mas eu sempre tenho falado aqui e tenho repetido, mas sabe, tem hora que fica cansativo porque eu vou falar a mesma coisa de novo, mas eu preciso dizer de novo para vocês. Nós não caminhamos por necessidade, nós caminhamos por propósito. E aí parece que nós estamos lutando, sabe, para o Senhor está nos levando para desapegar e nós estamos apegando mais ainda. Eu já falei isso para vocês e vou repetir novamente. O erro que nós estamos cometendo é nos apegar ao que Deus nos dá ao invés dele, ao ministério, ao chamado, sabe, agarrados. Então, cuide disso. Cuide disso. Então, olhar, sabe, esse apego da necessidade muitas vezes traz uma névoa, um torpor nos nossos olhos, ao ponto de nós não percebermos aquilo que nós precisamos viver em Deus. Sabia que Deus quer que você viva por fé de fato? Mas o apego às campinas faz com que você faça, mas e aí, se faltar? Não vai faltar. Leandro, não vai faltar aí no sertão. Entende isso? Não vai faltar a Sara, você e o Fábio, o Tiago. Não vai faltar. E nós continuamos ainda, mesmo assim, sabe, fazendo, provando o Senhor, fazendo teste com Ele. Se o Senhor fizer assim, então eu faço assim. Não barganhe, não. Falei com vocês, Pedro, ele barganhou, ele foi para lá, ele ficou, sabe? Então, outra coisa importante. Então, segunda, guiados por coisas naturais. Não seja guiado por coisas naturais. Eu tenho entendido muito isso. O Senhor está nos massacrando nesses últimos dias, e eu sei que o açoite é para amadurecimento, é para crescimento. Eu sei que nós não vamos, sabe, desvanecer no meio desse processo, mas tem sido um ano que eu não sei. Eu não sei até onde o Senhor vai nos levar nisso, mas eu quero ir. Sabe, eu não sei. Às vezes parece que a força está faltando. Mas eu digo, Senhor, eu vou um pouco mais. Eu sei que dá para ir. Não coloque limite naquilo que Deus não colocou limite. Sabe? Eu sei que nós vamos adiante. Então, nós não podemos ser guiados pelas coisas naturais. Nós precisamos crer que o Senhor está no controle de tudo. E Ele está. Outra coisa interessante na trajetória de Ló, ele produziu uma herança ruim, uma terrível herança na vida dele. O que é que nós estamos produzindo, queridos? Ló, a nossa escolha agora determina o nosso futuro. Escolha depender do Espírito Santo. Eu escolhi depender do Espírito Santo. Eu tenho falado com o Senhor todos os dias. É uma pressão, irmãos. De sexta-feira para cá, o meu corpo
As minhas costelas parecem tão comprimidas. Eu estou com uma dor nas costelas. Não sei se vocês sabem, alguns sabem, na verdade, quase todo o meu corpo é refeito em algum lugar. Meus olhos, passei por um transplante nos dois olhos, uma perna trincada, todas as costelas quebradas. Eu sofri um acidente quando era menino, todas as costelas quebradas, as duas cavículas quebradas, um braço quebrado. Sabe, mas eu não paro. Eu aprendi um lugar em Deus, é uma dor constante. Eu sei que alguns também estão passando por isso. Pastor Divino, um dia ele testemunhando para mim, eu me identifiquei com a dor dele. Ele falou assim: é dia e noite a minha mão doendo, é dia e noite meu braço doendo, as minhas costelas. Esses dias estão doendo bastante, elas doem de vez em quando, mas eu não sei, sabe? Um carro, quando eu estava contando para vocês, um carro subiu na calçada, um cara bêbado e quebrou todas as minhas costelas, e uma das costelas perfurou o pulmão. Passei o final de semana ministrando com o coração realmente humilhado diante de Deus. As minhas costelas estavam doendo bastante. E eu disse para o Senhor: meu Deus, eu não quero, Pai, eu não quero produzir uma herança ruim. Eu suporto. Se eu tenho que passar por isso, eu vou passar. Não murmure, querido, não reclame. Não reclame, pare, sabe? Pare de ficar, sabe, encontrando lugares para justificar coisas na sua vida. Para com isso. Se é justiça própria, sai desse lugar. Eu não me sinto penalizado por Deus, eu contei isso para vocês aqui como um testemunho de vida e não de morte. Entende? Não sinto penalizado, não sinto que, ai de mim, não. A herança de Ló, sabe, era na terra. A herança de Ló, irmãos, Gênesis 22:17 aqui diz que Ló, olha só isso aqui, coisa, deveras te abençoarei. Deus fala com Abraão. Certamente multiplicarei, a tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. É isso que o Senhor está falando. Nela serão benditas todas as nações da terra, portanto, obedecesse a minha voz. Então, obedeça à voz de Deus. Cada um de vocês, Jamir, obedeça à voz de Deus. David, obedeça à voz de Deus. Há uma descendência eterna para nós. Sabe, aquela situação de Ló, irmãos, ela foi tão terrível que, olha só, no 19, no 19:30, subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, pois receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna com ele e as suas duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-o beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Pai, que coisa mais maldita. É o que eu estou falando, irmãos, um lugar onde nós estamos procurando estratégias naturais. No caso aqui não era nem natural só, era carnal mesmo. Entende isso?
coisa maligna. Se eu posso inspirar vocês, eu quero inspirar vocês a amar e a temer a Deus e obedecer Ele. Mas num altar. Então, ele deitou, ó, e se deitou com ele, entrando a primogênita, se deitou com ele sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ela levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai. Demos-lhes a vinho beber vinho também essa noite. Entra e deita com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. Fabricar algo que o Senhor não fabricou, produzir algo que o Senhor não produziu, é maldição na nossa vida, irmãos. Quantos bezerros de ouro nós estamos produzindo? Quantas, sabe, quantas obras nós estamos produzindo que nada tem a ver com a verdade de Deus? De novo, pois deram naquela noite vinha ao seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E as duas filhas conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos moabitas. Olha, olha até hoje a miséria de Moabe, entende? A, a mais nova deu luz a um filho, chamou Ben-amim, é o pai de Amon, até o dia de hoje. Olha, até hoje, irmãos, a descendência maligna dos amonitas. Olha quantas guerras no Oriente Médio, quanta coisa acontecendo ali. Entende? Produzir uma herança terrível vai nos levar, irmãos, para esse lugar. Entende? Leandro, você quer? Pode perguntar, filho. Não estou escutando. Tem que abrir lá? Não, está aberto. Está aberto. Verdade, né? Ah, Ontem a gente teve uma palavra muito forte quanto a isso aqui no altar da base da MCM Sertão. Uma das coisas que foram ditas que me impactou, né? Assim como o senhor falou aí, foi a respeito de Esaú, né? Que negociou um princípio espiritual por uma necessidade, né? Então sim, é perigoso, né? A gente se mover por emoção, por necessidade, né? Tomar decisões por necessidade, né? exatamente. Me lembrou aqui a mensagem de É. ontem. Abraão herdou as estrelas, Leandro, porque andava com Deus. Amém? E nós vamos também herdar a herança de Ló, irmãos, moabitas e amonitas, que desprezam a Deus e o seu povo. Apocalipse 21:19 continua martelando na nossa vida um fundamento da cidade, o jaspe. Então nós temos que ser essas pedras brutas sendo transformadas em pedras preciosas. Amém? Agora, irmãos, é interessante que se nós não cuidarmos disso, nós vamos produzir essa obra. Eu separei algumas coisas aqui, essa obra contaminada, essa obra manipulada, sabe? Vários elementos que não veio do altar. Não, rejeita isso, entende? Essa
essa produção natural, sabe, esse lugar onde eu acostumei a fazer, eu tenho um estratagema aqui, eu sei como articular isso aqui. Uma geração de homens e mulheres articuladores, sabe, políticos. Não é político no sentido correto da palavra, mas político nesse sentido de politicagem mesmo, sabe, costurando aqui e ali. A Bíblia fala sobre o espírito de Jezabel, que atuou ali no tempo de Elias. Ela fazia isso, ela tinha essa capacidade, entende? Ela conseguiu, sabe, ordenar a morte de Nabote para que Acabe, chorão, menino, um rei manipulável, um rei passivo, não assumisse o lugar que ele deveria assumir, entende? E eu separei algumas características, eu queria ler aqui em 1 Reis 21, 25. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Quer dizer, quem manipulava ele, esse espírito, irmãos, de manipulação, a Bíblia confronta isso lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 19 ao 26. O Senhor diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. E sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Olha o testemunho do próprio Espírito. Sei que as tuas obras, as tuas últimas obras são mais numerosas que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza, ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem, a comerem coisas sacrificadas a ídolos, e dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que lanço num leito de dores e numa grande tribulação os que comerem adultério com ela. Se não se arrependerem das obras dela, ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e o coração. Darei a cada um de vós segundo as suas obras. Digo-vos, porém, a vós e os demais que estão em Tiatira, e todos quanto não têm essa doutrina e não conhecem as chamadas profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas os que tendes, retenho até que eu venha. Ao vencedor, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. É isso que o Senhor quer de nós. Amém? O Senhor quer derramar sobre as nossas vidas autoridade sobre as nações. Você entende isso? E essa herança, ela não pode estar condicionada a esse lugar de sedução, a esse lugar de prevaricação. Lógico que eu citei aqui Jezabel do Antigo Testamento e Jezabel do Novo. São mulheres diferentes, não é a mesma mulher. É um espírito que age, entende? Não é a mesma mulher, mas elas existiram realmente, mas
manipulada ou agindo por um espírito de manipulação demoníaco. Lógico que aqui eu estou falando de algo extremo, que nenhum de vocês estão nesse lugar. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que nós temos que tomar muito cuidado, porque começa sutilmente esse espírito de sedução, esse espírito, sabe, de manipulação. Eu vou manipulando pequenas coisas e vou perdendo o temor, entende? Eu me lembro uma vez, queridos, que eu me assustei com isso. Nós pastoreávamos em Uberlândia e a igreja estava crescendo muito. E um dia eu falei assim, rapaz, como que eu vou trazer mais pessoas para a igreja? Como que eu vou chamar mais gente? E aí me veio uma ideia. Me veio uma ideia na hora, e ela não foi inspirada pelo Espírito Santo, mas eu vi uma cena em algum lugar, me lembrei na hora, e falei assim, eu vou. Peguei um espelho e embrulhei esse espelho num tanto de papel, embrulhei um pano, fiz uma chamada para a rádio, fiz uma chamada através dos folhetos, né, evangelísticos, e disse assim, a chamada era assim, você, você conhece, você já viu o retrato de Jesus? Era assim, você já viu o retrato de Jesus? Aí pus por baixo, assim, uma moldura vazia com uma interrogação. Pois é, aquele não é o retrato de Jesus. Venha participar da campanha tal e nós vamos mostrar para você a imagem de Jesus. Então eu joguei com as palavras. Na parte de cima eu falei sobre o retrato de Jesus, que eles apresentam sendo Jesus, né? E disse que não era aquilo. E embaixo eu falei, venha conhecer a imagem de Deus. E cheguei na igreja, anunciei na rádio, anunciei. Cheguei na igreja um dia, esperei o pessoal, todo mundo chegar na igreja, peguei aquele quadro, que na verdade era um espelho, né, embrulhado, e cheguei com ele debaixo do braço, passei no meio do povo, assim, o culto acontecendo, e pus lá na frente, assim, falei, gente, na hora que o pessoal fez a adoração, falei, gente, olha, tá aqui, Deus me mostrou. Aí repeti a mesma estratégia. Falei, vocês conhecem a imagem de Jesus que é pintado lá na Europa, né? Um Jesus europeu, assim, assim, e tal, tal. Supostamente seria o retrato de Jesus. Pois é, não é aquilo lá, não. Está aqui, eu vou mostrar para vocês, não hoje, mas eu vou mostrar para vocês qual é a imagem de Deus. Deus me mostrou, eu estava orando, consagrei, jejuei. Eu estava careca já naqueles dias, tinha rapado a cabeça, então já ficou um clima meio de suspense, bem assim, bem espiritualizado, né? E beleza. E aquilo, irmãos, deu uma repercussão muito grande na cidade. Foi os pastores debater comigo, ficar bravo demais. Sabe aquele lugar que não edifica, mas você está indo, porque você acha que vai dar ibope? É aí, ó, os pastores agora, qualquer coisa tem que comentar na rede social, né? É especialista de tudo. Qualquer coisa tem que dar o parecer, detentores da verdade, sabe? Qualquer coisa faz uma live, faz um vídeo, ó, gente, estamos aqui. Ah, olha,
Sabe esses lugares assim que o Senhor nem quer que a gente esteja? Midiáticos, esses lugares assim. Irmãos, naquela época, se tivesse, nossa, eu ia ser, é capaz que eu até apanhava, eu ia ser escorraçado. Se tivesse a mídia que tem hoje, nós tá enrolado. Sabe aquele lugar que você de repente fala assim, não, falem mal, mas falem de mim? Que eu tenho pastor agora que quer polêmica. Olha, eu vou falar a respeito do que aconteceu com a casa. Eu vou falar a respeito do que aconteceu com fulano. Não, meu irmão, sai fora desses lugares. Isso não edifica, não. Você pode estar entrando, ou talvez você já está usando um espírito de manipulação, um espírito de Jezabel, entendeu? Entrando, envolvido com isso, sai fora desses negócios. Aí fomos pastor lá debater comigo e eu não podia contar, né? Falei, não, pastor, venha participar aqui. Venha participar, porque Jesus me mostrou e tô firme aqui. Só que como eu joguei com as palavras, o pessoal não entendia, não discernia o que estava acontecendo, porque na minha cabeça eu estava só usando uma estratégia para chamar a gente para a igreja. Só que Deus não estava naquilo, nada, irmão, isso é bobagem. Sabe aquele negócio assim que você está causando só para. Não, é pelo menos está pregando o evangelho. Não, não, sai fora disso. Por isso que eu falo para vocês, se Deus não te deu direção, se Deus não fabricou, não fabrique nada. Se Deus não produziu, não produza nada. Amém? Vocês estão entendendo? Aí, no dia que era, nós íamos fazer a campanha sexta, sábado, domingo. A campanha sobre a grande revelação da imagem de Deus. Não, não coube de gente na igreja, ficou gente na rua, virou aquele tumulto. Mas sabe o que mais me assustou, irmãos? Não foi quem estava indo contra mim e estava questionando aquele método, questionando aquilo tudo, sabe? Aquele tipo de chamariz, aquela coisa. Foi os crentes que estavam ali e eu ouvi várias vezes e aquilo foi me entristecendo de tal maneira, sabe? Mas mesmo assim, eu ainda queria insistir, porque eu queria encher a igreja, viu? Cuidado com esse negócio, amém? Cuidado com esse negócio, meu irmão. Vá com meia dúzia que você vai levar para o céu e vai ter uma herança na glória, do que com milhares que são levados para o inferno e você de cabeça na frente. Aí no culto durante a semana, as irmãs lá do círculo de oração, mulheres de oração, mulheres de Deus mesmo, discutindo lá. Aí tinha uma irmã, ela chamava Sebastiana, e ela bateu a mão assim, ó, e ela era grandona, assim, uma mulher de quase 2 metros de altura, e ela, grandona assim, ela batia a mão assim e falava assim, se Deus mostrou para o pastor, eu acredito. Acredito. Deus mostrou para ele, ele vai mostrar o retrato de Jesus. Deus mostrou para ele o retrato de Jesus, eu acredito. Aí outra fala assim, mas será? Mas não tem isso na palavra, o pastor fulano tá brabo lá, falou comigo, falou, ó, que pastor seu é herético. Tem isso na palavra, não. E tal, e o outro, e virou aquele debate entre elas, e eu observando aqui, falei, meu Deus do céu, eu preciso esperar até o final de semana, mas eu já estou retorcendo aqui, que eu estou vendo que eu estou conduzindo um povo incauto, um povo indouto, um povo que não vai para o céu, não. Porque se eles estão acreditando em mim, numa besteira dessa, eu falei, meu Deus, onde é que que eu fui fazer? E aí, no final da semana, eu falei, gente, ó, eu vou mostrar o retrato de Jesus.
a imagem de Deus, mas vocês vão fazer uma fila, hein, Zé Renato? Como de costume, aquelas campanhas que a gente fazia, vocês vão fazer uma fila, tirei o pano da frente, assim, do espelho, né? E aí o pessoal ia passar e ia olhar, né? E aí eles iam ver a si próprio na imagem. E aí eu ia ministrar sobre a imagem de Deus, né? A imagem de Deus restaurada, mas, irmãos, que loucura que virou aquilo. Tinha gente, fila, irmão, quilométrica, o povo querendo ver, porque eu ia mostrar o retrato de Jesus. Olha, e metade daquele povo acreditando naquilo. Os outros, tinha gente que estava lá, era para me desmascarar, né? Aí na hora que chegava, teve várias reações, e teve bênção também. Teve pessoa que foi renovada, teve pessoa que chorou, teve pessoa que foi batizada com o Espírito Santo. Mas a metade daquele povo, irmãos, depois o Senhor falou: tá vendo como que você pode conduzir um rebanho para o inferno? Cuidado, cuidado, cuidado com esse povo aí, viu? Cuidado com o que você está ministrando, balize isso na palavra. Não, é só uma estratégia, mas, meu irmão, se Deus não produziu, não produza. Amém? E virou um bafafá esse negócio e tal, tem, deu mais problema do que solução. Aí ministrei a palavra, falei, né? Comecei em Gênesis lá, fui falando até lá 2 Coríntios 3:18, pá, e tal. E aí, durante a semana, eu fui fazer uma reunião de doutrina. Na época, a gente tinha aquelas reuniões de doutrina, né? Para instruir o povo, Litiers. Ó, vocês, eu, se eu não, se não fosse uma estratégia, e se eu tivesse realmente visto, que não é verdade, mas visto, Grace, a imagem de Jesus, e viraria uma romaria lá. Você está entendendo? Cuidado com esses negócios. Entendeu, Denis? Entendeu, Patrícia? Métodos, irmãos, são bênção, mas cuidado, que eles sejam dirigidos totalmente pelo Espírito Santo, para nós não produzirmos uma herança contaminada, uma herança, sabe? Eu mostrei para vocês o extremo aqui dos moabitas, né? Dos amonitas, mas nós vamos produzir um povo sarado, um povo remido, filhos maduros que vão morar no céu. Você crê nisso? Amém? Então, aí eu tive que dar uma dura no povo, ó, vocês estão sendo, imagina, vocês estão acreditando vocês acreditavam mesmo. Perguntei para eles, porque eu estava meio incrédulo com aquilo. Vocês acreditavam mesmo que eu tinha visto o rosto de Jesus e desenhei o rosto de Jesus? Não, hein? Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu desça e vos anuncie outro evangelho, seja anátema. Gálatas 1:8. Amém, gente? Então não produza o que o Senhor não produziu. Amém? Então, eu parei aqui, semana que vem a gente continua. Eu separei algumas ações, pelo menos 12 ações do espírito jezabélico, do espírito, sabe, das filhas de Ló, do espírito de Acabe, do espírito de Absalão. A gente vai comentar um pouco sobre Absalão também, que a gente precisa precaver para você identificar na igreja e também não permitir que na sua vida jamais seja produzido um azeite que não é do altar de Deus. Amém? Você pode dizer isso: eu não produzirei um azeite que não venha do altar de Deus. Amém?
Esse azeite é produzido nas nossas vidas pela oração. É um incenso, as lâmpadas cheias de relacionamento com o Pai. Amém? Ok, gente? Nós vamos encerrar. Alguém quiser comentar, fica à vontade. E em seguida nós vamos terminar esse momento e a gente continua semana que vem, se Jesus permitir, pessoalmente, né? Vocês todos aí do Brasil todo e de fora do Brasil estão convidados a estar conosco lá em Trindade. Amém? Pessoalmente. Eu até posso preparar um café para vocês. Amém? Especial. Amém? Viu, Grace? Se você quiser vir, o café eu dou. Alguém quer comentar? Não? O Jaldo está ali. Está todo mundo participando ali. O André, a Adriele, a Dani. A Dani, como sempre, né? Com a câmera desligada lá, né? Ou tá comendo ou com o cabelo sem pentear. É a certeza. Tibeta por ali, o Júnior. Glória a Deus. A Márcia. É, O Ricardo Riza tá no YouTube. Ricardo tá por ali. Ivone e o Renato estão lá. Antônio Marcos. Eli. Gente, então nós vamos encerrar agora. Eu já anunciei para vocês aí, né? Já mandei. Se Jesus permitir, nós vamos lançar um livro agora no Encontro de Pastores. Amém? Esse livro fala sobre a herança, em busca da herança e cumprindo o propósito eterno. Ele vai falar sobre isso. Amém? A gente traça um paralelo sobre os propósitos de Deus na nossa vida, os princípios que temos que cumprir para realmente adquirir as coroas e a herança e chegar no Santo dos Santos, na Cidade Santa. Amém? Vai até a Cidade Santa, sendo essa coluna, esse jaspe, sendo coluna no santuário de Deus, né? Sendo esses reinos e sacerdócio. Amém? Então, depois eu vou passar para vocês, a gente está terminando, né? A Nilce está cuidando para nós. Estou dando trabalho para ela, né? Mas vai dar certo. E a Nilce está cuidando, o pessoal está cuidando dos detalhes, né? Deus está suprindo a cada dia, cada etapa dele, irmãos, é um custo, né? E o Senhor vem suprindo. Amém? A próxima etapa vai ser os registros do ISBN, e depois a outra etapa, a edição, né? E o Senhor tem sido generoso conosco. Então, orem nesse sentido, né? Alcançando, o tema que a gente escolheu foi, o tema não, o título, né, do livro, Alcançando e Vivendo o Propósito. Só que a gente fala de propósito eterno, para não ficar nichado, né, só no meio cristão, a gente deixou dessa forma porque alcança pessoas não crentes também, né? Aí ele vai ser surpreendido com Bíblia, com palavra, para ele entender que ele tem um céu para herdar. Amém? Estejam orando por isso, orem pelo pastor José, continuem em oração e Deus abençoe vocês. Vamos caminhando. Semana que vem a gente volta, tá? Um grande abraço e qualquer coisa é só fazer um sinal de fumaça aí. Amém? Um abraço, queridos. Abraço, Deus abençoe a todos. Abraço. Amém.